Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural. Prefeitura de Fortaleza. Oi, gente! Tudo jóia? Olha só, eu prometi, o bate-papo de hoje é com ela, Ângela Escudeiro, que é atriz, ela é bonequeira, ela é escritora, ela é roteirista e diretora de cinema. Ângela Escudeiro, muito obrigado, meu amor. Obrigada a por você. ter aceito o convite de bater Muito esse papo obrigada. gostoso, Obrigada. porque a gente é amigo há anos que eu vi trabalhos de Ângela, eu conheci a Ângela fazendo bonecos, que são aqueles bonecos que são os marionetes, não? De luva. O de luva, pronto. Na linguagem do mamulengo, do Mamulengo, pronto, é. Mas eu assisti vários outros espetáculos também com Augusto Bonequeiro, que eram os marionetes, que são os de linha. Sim. Né? Que eu assisti um Isso. espetáculo lindo do Chaplin. Meu Deus, que arte linda é a Linda. arte do marionete, né, gente? Sim. É uma arte difícil, Isso. porém é linda. São poucos os marionetes hoje ainda. Fora do Brasil tem mais, não é isso, Ângela? É, fora do Brasil. Na Europa é milenar, né? Uhum. É a técnica mais utilizada por eles, é essa do boneco de fios, né? Mas a arte do boneco em si ela é milenar. Milenar também, né? É. Você começou o quê? Começou como atriz, como escritora, como o quê? Porque parece que você começou a escrever cedíssimo. Sim. Eu comecei a escrever muito cedo, né? Eu acho que eu já nasci com um lápis na mão, né? Então, aos 5 anos eu fiz a minha primeira poesia. Mentira. E eu já cantava, né? Meu pai adorava me levar para a igreja e começar a interpretar, e os vizinhos levavam violão e eu cantava. E aos 11 anos eu escrevi o meu primeiro conto. Meu Deus! E aí segui fazendo aquilo que eu não conhecia, que era o teatro. Eu mesma pegava os lençóis lá de casa e fazia uma cortina, colocava as cadeiras, escrevia. Meu irmão, né, que é eu sou a caçula. Sim. Então, o irmão que veio antes de mim, que também é o mais novo também, eu chamava ele e dizia, agora nós vamos fazer isso aqui. Mas eu não sabia, porque eu nunca tinha ido ao teatro. Eu não... Meu Deus, coisa louca, uma coisa engraçado. louca mesmo. Aí ele dizia, mas vamos fazer o quê? Eu digo, eu vou te ensinar. E eu começava a ensinava as pessoas, a todas as crianças, né, os meus amigos, as minhas amigas. Aí chamava a vizinhança e estava todo mundo ali para assistir. Eu fiz mais ou menos algo semelhante, só que assim, eu ia muito a cinema, teatro, meu pai levava também. Eu lembro, meu pai levou a gente, eu e minha irmã, para um espetáculo belíssimo no Teatro São Caetano, de bonecos, de marionetes. Sim. E eu assistia a Noviça Rebelde, acho que umas 20 vezes, que a minha tia sempre levava, porque a gente amava esse filme. E eu com a minha prima, quando pequeno, também, vamos embora fazer Noviça Rebelde? E a gente montou Noviça Rebelde, eu, minha prima e os familiares todos. Eu montei, nossa, imagina, eu novinho, eu não era uma das crianças, eu era o Capitão Von Trapp. E a gente montou a Noviça Rebelde com as músicas, a gente cantava. Também, desde cedo, sempre gostei de arte. Né? Por isso que eu fiz vários tipos de arte. Mas você tinha um referencial, né? Tinha o cinema, você não tinha. E eu com 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu não tinha nenhum referencial, né? E fui fazendo. Depois eu comecei a ir ao cinema, né? E aí a coisa foi indo e deu no que deu. Acabei realmente começando a fazer teatro mesmo, tipo profissional, que eu nunca dizia assim, eu estou fazendo amadoristicamente. Inclusive o Lauro Góes, né, que você deve conhecer, sim, claro, do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele dizia assim para mim, você já faz com tanta disciplina e tanta dedicação que você é uma profissional. Porque geralmente se diz profissional quando você está ganhando dinheiro com aquela arte, né? E eu não, eu sempre fiz como se eu estivesse ganhando dinheiro, sempre nessa linha de disciplina, de dedicação, de profissionalismo. E aí eu fui para o Rio e lá eu comecei a fazer teatro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fazia letras. Eu só fiz um semestre aqui na Federal e carreguei o curso comigo. E lá eu faltava aula e ia sentar no teatro, porque tinha um teatro, né? Depois esse teatro foi derrubado e tal, tinha um teatro em frente à Petrobras, e aí eu sentava lá na última cadeira, né? E ficava lá assistindo um ensaio. Aí um dia o Lauro foi e disse assim, ei, moça, eu era novinha. Ele disse, vem cá. Aí eu desci, morta de vergonha. Você está faltando aula? Eu falei assim, estou.
Aí ele disse, por quê? Eu disse, porque eu quero assistir. Aí ele disse, então, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar os ensaios, os horários de ensaio, para você não faltar aula, e eu estou te convidando para você participar do grupo. Caramba! Nossa, eu quase que ia por terra. Caramba, Ângela! É. Aí eu comecei a participar dos ensaios, mas eu não falava nada. Eu era super tímida, não falava nada. Aí ele dizia, quando foi um dia, né? E aí foi seguindo, fazendo Nelson Rodrigues no palco, né? A Caramba! Serpente e tal. Aí quando foi um dia, houve uma reunião, ele olhou para mim e falou assim, quem é realmente você? Você não abre a boca. A gente não sabe quem é você. Eu só sei quem é você em cima do palco. No palco você cresce, você é gigante, mas como pessoa eu não sei quem é você. Eu desabei no choro. Eita! E a Ângela Materno, que na época também participava do grupo, depois ela passou a ser professora da universidade, né, dos cursos de teatro mais antigos e tal. Sim. Ela dizia, Laura, não faz isso com ela. Tadinha, chorando. Olha como é que ela está. Ele me abraçou e disse, não, eu só quero é que você consiga colocar para fora aquilo que você pensa como pessoa, que você consiga externar o que você sente e tal. Aí foi indo. Mas eu só comecei mesmo a tagarelar depois que eu lancei o meu primeiro livro. Que não foi o que você escreveu com 11 anos? Não, porque o conto com 11 anos eu guardei durante muito tempo, aí por conta das mudanças e tal, eu acabei perdendo. Até hoje eu procuro, né, nas coisas antigas da minha mãe e tal. Qual foi o primeiro conto, Ângela? Ai, meu Deus! O primeiro que foi lançado, que foi editado. A Família que eu pedi. Você trouxe aí? Não, que tem... é o conto. Não, o conto. Ah, o conto. Que se perdeu. Agora, o primeiro livro foi interessante, porque o primeiro livro foi a Associação das Primeiras Damas dos Municípios, que depois se transformou na Associação do Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, né, de uns anos para cá. Sim. Isso foi em 2001, mais ou menos, que me contratou para escrever uma peça de teatro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mandou o contrato por um motoqueiro e mandou também o estatuto. Então eu li aquele estatuto e disse, eu vou transformar esses artigos, esses parágrafos num texto de teatro. Então eu resolvi escolher um assunto que sempre me incomodou, né? E que me atingiu de cheio, que é a violência contra a criança e o adolescente. Eu passei por uma violência física quando eu tinha 7 anos. Sério? Então eu resolvi falar sobre isso. Ah, mas foi uma coisa, porque era todo mundo dizendo assim, não, você escolheu isso, como é que você vai retratar isso numa peça de teatro e tal? Eu disse, deixa eu fazer. E aí eu mando para vocês e vocês avaliam. Então eu escrevi Marias e Fulaninhos. Maria e Fulaninhos. E o fulaninho um deficiente visual, que acaba estudando o Estatuto em Braille e começa a interferir na comunidade em relação ao problema da Maria e ao problema da mãe da Maria também, porque aí acabou o livro com a temática de violência contra a mulher, violência contra a criança e o adolescente, e também valorizando e incluindo a inclusão social do deficiente visual. Caramba. Olha, e o trabalho infantil, porque ela tinha um irmãozinho que trabalhava na rua. Caramba. Eu acho tão interessante o trabalho de um escritor. É muito legal. A cabeça pensar isso. A mesma coisa o autor de novela. Gente, deve ser uma loucura. Um cara que escreve um filme, da onde vem tanta... É uma loucura. É uma loucura. Aí o que aconteceu? A peça foi lida, Unicef, Undime, Associação das Primeiras Damas dos Municípios, autoridades fizeram uma leitura da peça. E eles riram, se emocionaram e viram que não tinha nada de... Eu não estava expondo o adolescente, né? Mas eu estava falando aquilo com poética, né? Estava colocando poesia, mesmo naquele sofrimento e tal. E aí transformou numa peça e foi publicada em CD-ROM para vários municípios. As crianças começaram a montar os municípios, né?
E foi criado o projeto Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura, a partir dessa peça que se transformou num conto, que eu chamei de conto-teatro. Primeiro foi a peça, depois virou... Aí aconteceu, né? O livro, eu fui chamada pela Demócrito Rocha, que leu e falou assim, está faltando 3 meses para a Bienal Internacional do Ceará. Né? Você consegue de hoje, era uma quinta-feira isso, você consegue de hoje até segunda-feira transformar essa peça de teatro num conto? Meu Deus do céu! Eu olhei para ela assim, eu falei, eu consigo. Levei para casa, voltei para casa com a peça. E isso já tinha acontecido a peça nos municípios, né? Aí foi criado Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura. Sim. Porque o livro é um coautor desse projeto, Eu Sou Cidadão e Eu Sou Cidadão, Amigos da Leitura. Aí eu fui para casa, sentei no chão, meu querido, porque até pouco tempo, uns 3 anos, 4 anos atrás, eu só conseguia, olha o calo, com a caneta. Mentira. Quando eu chegava em frente ao computador, eu travava. Era só na mão mesmo. No chão, almofadas, pacotinho de biscoito aqui, água, e eu virava à noite. Aí eu passei a sexta, o sábado, o domingo, virando à noite e transformei no conto-teatro. E levei para a fundação, foi analisado, né, foi aprovado, eles têm uma coordenação pedagógica, então foi aprovado e foi lançado. Eu acompanhei toda a edição do livro, aí eu fui aprendendo, porque o meu segundo livro foi Independente Futebol Clube. Caramba! Que foi o Pombo Perdido da Lua Azul. Depois eu vou mostrando os livros que eu trouxe aqui. Aí o que aconteceu? Foi lançado na Bienal e eu também lancei com um espetáculo de bonecos. Né? Eu e o Renato Severo, que também trabalha comigo. Sim. Então a gente foi e apresentou um espetáculo chamado Mau Pensamento, que entra na cabeça das pessoas e fica lá martelando. Eita! E aí esse livro já está na 6ª edição. 6ª edição? Só que essa 6ª edição é independente, está comigo. Tá. 3 edições aconteceram aqui, inclusive na 3ª edição ele foi levado para a Assembleia, em audiência pública, né? E todas as crianças entraram para uma videoconferência também. As crianças entraram no telão e foi uma emoção muito grande. Eu não sabia da importância de Marias Fulaninhas, porque até passeata eles fizeram no interior. Tipo assim, na faixa, Marias, nós já temos muitas, nós precisamos de cegos fulaninhas, que interferem na comunidade, revira tudo. Nossa, isso para você deve ser uma loucura. Para mim era uma loucura. E você não acreditava, né? Ficou assim, meu Deus. Não, eu fiquei, meu Deus, meu livro é tudo isso. Eu me arrepio agora, porque deve ser... Inclusive secretária de Educação, deputados, foi uma deputada Lívia, acho que Lívia Arruda, se eu não me lembro muito bem, porque nessa noite eu ia para Santa Catarina, porque eu ganhei um prêmio, né, Residências Artísticas em Pontos de Cultura. Eu ia ter que ir para lá e eu me prometi levar Marias Fulaninhas para lá também. Então foi nesse dia, e eles não sabiam que eu ia. Aí, você vai tirar Marias Fulaninhas da gente? Eu falei, não posso, já existe. Já está em mais de 100 municípios. Aí lá eu ganhei 2 prêmios, lá com esse livro. Né? Aí foi lançada a 4ª e a 5ª edição. Ó, tá vendo? Chamei a Ângela, não sabia nem de tantos dados que eu estou sabendo agora. Aí eu ganhei a 4ª e a 5ª edição lá, né? E outros prêmios também. E a 6ª já foi aqui durante a pandemia, né? Com meu irmão, que mora em São Paulo, que é poeta, é o Carlos Escudeiro, e ele fez toda a diagramação do livro, e a gente foi conversando, e ilustração já tinha, porque eu adquiri a ilustração lá de Santa Catarina. Sim. Não foi a mesma ilustração daqui, não foi o mesmo formato de livro, foi tudo diferente. E eu criei um projeto lá chamado Marias Fulaninhas Troquem uma Realidade por uma Poesia. Olha que eu acabei transformando numa exposição, gigantesca exposição, no Emílio, né, da Silva, que tem lá um museu. E aí, depois, eu trouxe essa exposição para cá quando eu voltei. Né? Imagina, eu fazendo 1 ano de Azul e eu na fila, morrendo de medo, com mais de 100 quilos, excedente 100 quilos. E eu com medo, eu tenho tanta sorte, né? Que uma gerente lá começou a andar assim na fila e dizer assim, hoje nós estamos fazendo 1 ano de aniversário da Azul e o primeiro voo direto para Fortaleza, não sei o quê, né? Só uma parada em São Paulo e não sei o quê, mas é para Fortaleza. Eu vou escolher alguém aqui que possa dar um abatimento de 50%. Olhou, isso é você. Mentira! Aí eu, ai, meu Deus do céu. E me salvou.
né? Porque eu não tinha dinheiro para pagar aquilo tudo e eu fiquei morta de medo. Eu digo, não, vai acontecer alguma coisa. Ai, Deus, meu Deus. E caiu certinho. E caiu tudo certinho. E eu consegui trazer tudo, a exposição, eu tenho tudo e tal. E esse projeto foi muito lindo, em várias escolas. Depois a Unimed escolheu o livro também, entre 4 livros, escolheu ele para o Oásis da Imaginação e fez na SCAR, que é um grande centro cultural, ao final de tudo, um grande evento com as crianças apresentando com espetáculo, com rap, com exposição, tudo sobre Marias Fulaninhas. Eu não li Marias Fulaninhas, eu quero ler. Eu vou te dar. Por favor. Então, e o boneco Camaradinha, Doutor Camaradinha, era o mascote da campanha, ou seja, do projeto que eu criei. Né? Então, assim eu comecei a lançar livros. Eu não fui atrás, eu não pedi, eu não... Tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer. As coisas são assim, elas vão acontecendo. Porque né? o livro veio primeiro, quer dizer, veio a atriz. A escrever, primeiro a escrita, né? Depois a atriz com o Lauro Góes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o grupo Tule. Tá. Né? Aí a Ângela vem para o Ceará. Aí a Ângela volta, porque eu passei 5 anos no Rio de Janeiro, né? Lá atrás, na década de 80, mais ou menos. Então, assim, e aí, antes de sair do Rio, eu tive minha primeira experiência com bonecos, no grupo Vai Ser Bom. Não fui? Com o espetáculo Navegando Rios, Mares e Corações, né? Até fora da universidade. Né? E o Lauro dizia assim, vocês não vão fazer outras coisas, participar de outros grupos, sei o que, mas eu tinha uma coisa assim comigo. As pessoas me puxavam, sabe? Eu ia com o Maurício Oliveira, por exemplo, eu fui com ele, que é outro Maurício Oliveira, eu fui com ele para um teste, ele fazia um teste que ele acabou não ficando o diretor, só porque eu fiz a leitura dando as falas dele. Você ficou? Ele disse, venha cá, você é atriz, né? Amiga do Maurício, eu falei, sou. Eu queria que você fizesse uma leitura aqui no palco. Eu fiz, ele disse, eu quero lhe contratar. Aí meu Deus! Não. E eu não fui. E olha, eu não me lembro bem o nome dele, mas ele se transformou num grande diretor no Rio de Janeiro. Aí eu só fui dizer assim, não, eu não posso, porque eu já sou do grupo do Lauro Góes e eu estou num espetáculo fora da universidade, naquele Teatro Rio Branco e tal, então eu não posso. Até no Alasca a gente apresentou esse infantil. Teatro Alasca, até no Teatro Alasca a gente apresentou. Olha que maravilha. Tu tá entendendo? E a propaganda era assim, a gente sentava a madrugada toda em várias bancas de revista, pegava os jornais e começava a colocar as filipetas dentro, que era um desconto. Isso era muito usado. Era muito usado, se eu lembro. Nossa, menino, eu sempre trabalhei muito. Ângela, eu lembro demais, gente, antigamente assim, o jornal escrito, né? Era o jornal papel. Físico. E dentro a gente conseguia, às vezes, umas parcerias que a gente colocava as propagandas, que eram os flyers, que hoje não existe mais. Vamos falar isso depois do intervalo? Peraí. Pronto. Gente, esse é um papo. Eu tive uma experiência. Não vai contar mais, não. Depois do intervalo. E voltei. Silvio convida a voltar já com o Ângela Escudeiro, com muita história bacana. Depois do intervalo, vamos continuar com a história de livro, de teatro, dessas coisas engraçadas, interessantes e culturais, artísticas e muito mais. Silvio Santos convida a voltar já. Fica aí na área. Ângela, mas essa história é muito louca, muito bacana, cara. A Prefeitura de Fortaleza está trabalhando para levar cada vez mais saúde até você. Os medicamentos da rede municipal já estão sendo reabastecidos nos postos de saúde e estão disponíveis para a população. E o melhor é que eu saio com a medicação, então eu não tenho essa preocupação. Por falar em postos de saúde, diversas unidades estão sendo reformadas e entregues em toda a cidade com melhorias na infraestrutura. Não, o visual tá lindo, né? Nem se compara, né, gente? O de antes ficou top, ficou show. Além disso, a reforma e a ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, já estão em andamento. E com os novos investimentos, o IJF agora conta com mais equipamentos, mais exames e mais cirurgias realizadas. Foi necessário fazer uma cirurgia. A equipe de médico com urgência me atendeu. Hoje estou bem, graças a Deus. O trabalho está só começando e a Prefeitura segue firme no cuidado com o bem-estar de todos. Fortaleza, capital de todos.
Voltamos para o segundo bloco com o Ângelo Scudery, com essa história incrível, engraçada, divertida. E agora aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí, ó. Um novo cenário, que são os livros, né? Basta com os livros. Marias e Fulaninhas. Marias e Fulaninhas. Esse foi o grande boom. Foi o grande boom dos livros. Conto-teatro. Que ela botou conto-teatro, que nem existia. Um conto dramático. Gente, não vai dar claro para ele. Esse aqui foi a segunda edição. Aí tem as ilustrações. Inclusive, vai ficar com você. Essa aqui, Qual que vai ficar? Essa aqui vai ficar comigo? A segunda. Essa aqui tu não quer dar, porque só tem esse, né? Esse aqui foi a terceira edição. Caramba, quantas edições! Que bacana! Aí, eu sou cidadão. Quarta e quinta, com prêmios lá em Jaraguá do Sul. Olha, meu passarinho tá gritando lá fora, não sei se vai sair no microfone, mas tudo bem. Se saiu, gente... Peraí. Deixa eu ver uma coisinha. É assim mesmo? Não, eu trouxe... era pra trazer. Não, só pra saber. Eu trago pra você. Esse aqui é diferente, que eu tô olhando. Esse aí foi um pequeno deslize. Marias e Fulaninhas. Quarta e quinta edição, esse aí. Em Santa Catarina. Diz pra mim, as edições são só edições, o texto é o mesmo, tudo. O texto é o mesmo, aí a ilustração... muda alguns termos regionalistas, né? Que inclusive para Santa Catarina eu tive que adaptar, né? E esse aqui é a sexta edição, que é Independente Futebol Clube. Sim. Que eu fiz junto com meu irmão, com a mesma ilustração de Santa Catarina. E não mudei o texto, só atualizamos, né? O currículo, foto, eu deixei a mesma com o primeiro, né? Sim. Com a primeira edição. E tá comigo. E esse livro aqui, a temática desse livro que foi um grande sucesso. Que foi importante. Vou falar rapidinho aqui. Uma comunidade cheia de casas com cores tristes e desbotadas. Maria, uma menina de 11 anos, é uma das moradoras que, assim como as casas, também vive triste. Ela mora com uma família desequilibrada, com uma mãe sofrida e um pai alcoólatra. Ele não a respeita, nem mesmo a sua mãe, e a mantém em cativeiro dentro de casa, sem ter direito de estudar ou de brincar. No entanto, o cego fulaninho abre os olhos da comunidade, fazendo todos perceberem que o pior cego é aquele que não vê, que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver ou vê e faz que não vê. Com a ajuda de Frau Frida, seu Toninho, Maricota e Dona Merenciana, ele ensina que toda criança e todo adolescente tem direitos que precisam e devem ser respeitados. Gente, que coisa incrível, né? É incrível, porque o cego que conseguiu abrir os olhos de todo mundo. Que ideia genial, Ângela. E como é que surgiu essa ideia? Assim, tu lembra, tipo assim, vou escrever sobre isso? Como é que foi? Foi com a história do Estatuto da Criança. Da criança. Que eu tinha que escolher, né? E a dificuldade de transformar aqueles parágrafos, aqueles artigos, numa peça de teatro. E aí eu escolhi o tema que mais me feria, né? Que mais mexia comigo. Porque você já tinha passado por isso. Eu já tinha passado por um abuso aos 7 anos. Caramba! Aí eu resolvi. Pá! Que coisa incrível. Olha quantas edições, gente. Isso é maravilhoso. E fora esses livros... E a peça se transformou nesse conto, teatro. Sim, no conto teatro. E fora esses livros, nós temos aqui vários outros livros. Sim. Esse é o mais recente, Corte na Artéria. Esse aqui é de 2021, do mesmo ano da sexta edição de Marias e Fulaninhas. O Sonho na Pedra da Batateira. Que é sobre a lenda dos Cariris. Tá. Esse aqui foi em 2021, né? Esse aqui já foi mais lá para trás, que eu ganhei prêmio também, mas tem a peça e tem o conto. Dona Varenta e Dona Desperdícia da linha de divisão. E tem o conto nem 8 nem 80 com as mesmas personagens. Eu não tô com ele aqui. Tá, né? Esse aqui é curtinho, né? É só a peça de teatro. Isso é só peça. E esses mesmos personagens estão no conto, que é nem 8 nem 80, com a mesma temática, o mesmo conteúdo, mas qual é o conteúdo? Linguagem... Qual é a temática do Dona Varenta? Já fala o nome, né? É o casarão com duas irmãs que são gêmeas, né? Uma é a Varenta e outra é Dona Desperdícia, que desperdiça tudo. E tem a sobrinha generosa, que é uma confusão, porque uma gasta demais e a outra segura tudo. E a sobrinha fica naquele... Aí quando é um dia, chega a Dona Econômia.
que é uma vizinha. Euconome é ótimo. E ela, a sobrinha, fica na janela observando, né? Vendo como é que ela faz. A história da calçada, que o ajudante vai lavar a calçada. Ela, não lava a calçada se varre. Não é para usar água, que gasta água. A água do planeta está acabando. E ela fica observando. Então, ela vai pedir ajuda à dona Euconômia, que dá uma ideia para ela, né? Que dividir o casarão ao meio. A sobrinha fica no meio, com a cama no meio da linha da divisão. Aí a avarenta vai para o lado da desperdício e a desperdício vai para o lado da avarenta. E assim elas conseguem o equilíbrio. Porque uma vê, ela gasta demais e começa... segurar. E a outra desperdiça demais. Ela, nossa, como ela é avarenta, não conserta as torneiras, a torneira pingando, não sei o quê. Aí chama alguém para consertar a torneira, né? E tal. Então, há esse equilíbrio e tudo acaba tudo dando bem. certo. Até horta, elas constroem uma horta no quintal e tal. Porque um esquerda, um direita e um no meio tinha que acabar bacana. Legal, né? E o livro 1980 ele é grande, ele é assim desse tamanho, as ilustrações são as mesmas, mas são maiores e tal, até o Joelho que fez. As temáticas é sempre mais para infantil. Não, a Casa Creme é adulta. A Casa Creme é adulta. Maria Fulaninhos também eu considero que não é só para criança. Não, é claro, o adulto lendo também. Adulto, né? E tem uma faixa etária específica para Maria Fulaninhos, né? E tem que ser uma leitura acompanhada, né? Na idade certa. Sim. Aí aqui foi um prêmio que eu ganhei de uma pesquisa sobre o Casimiro Coco, sobre de cada teatro dia. de bonecos popular. Poniendo Moneco em Ceará. Olha, ele foi traduzido para o espanhol. Você vira, você faz assim, é em espanhol. Você faz assim, é em português. Gente, que incrível. Aí eu fiz um recorte dessa pesquisa para a minha pós-graduação em arte e educação. Tô te virando o livro, que eu achei isso aqui incrível. Então eu fiz um recorte para a minha pós-graduação em arte e educação. Né? Porque eu sou graduada em letras, daí tenho pós-graduação em arte e educação, pós-graduação em gestão cultural e uma especialização em produção e desenvolvimento do mercado audiovisual. Ela é uma mulher bombril, ela é uma multifacetária, mil utilidades. Eu acho muito engraçado quando tu fala mulher bombril. É verdade, eu falei antes, porque a mulher faz, muita coisa. Falou. É multifacetária demais. Aqui é o de poemas, que é o primeiro volume, Meus Queros. 250 e poucos poemas, eu tenho mais de 400. Porque eu sou vou ler um. Gente, eu tenho eu chamo de uma doença. Não, pode ser uma doença. Né? Escrever não é uma doença. Não, escrever não é uma doença. Mas é assim, eu tenho um caderninho em cada canto da casa. No banheiro, ao lado da cama, na cozinha, no porta-luva do Porque carro. a hora que chega... A hora que chega tem que parar. Se eu estiver dirigindo e a ideia, eu paro e... Eu escrevo, aí quando é de manhã, meu Deus, que palavra é essa? Exatamente, Ângela. Meu Deus, que palavra. E depois vem tudo rimado, tudo rimado. Aí eu modifico um pouco, né? Quando eu realmente não consigo entender aquela palavra, eu digo, não, eu vou modificar. Então, assim, eu escrevo muito. E escrevo roteiros e pego os contos e transformo em roteiro. Já fiz cursos de roteiro na Academia Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, com Jorge Monclar. Já fiz na Escola Internacional de Cuba, Escola de Cinema e TV de Cuba. Já fiz na Barco de São Paulo, com a Júlia Prioli. Conclusão, você é mais do que eu já imaginava. Olha que eu conheço a Ângela desde o começo. Desde quando eu cheguei aqui, né, Ângela? Que a gente vai chegar essa hora ainda, a gente vai falar sobre os bonecos, ela e alguns bonequeiros. Sim. Eu vou ler um poema. Para os desiguais. Quero apenas mastigar as letras do teu enunciado em tom definitivo. Sobretudo, construir ricas rimas para que nunca possa alcançar-me, envolvendo-me nessa crença de que amar é privilégio somente dos iguais. Abriu justamente isso aí, que legal. Abri aqui. Que lindo, Abri né? aqui. Para os desiguais. Quero apenas mastigar as letras do teu enunciado em tom definitivo. Sobretudo, construir ricas rimas para que nunca possas alcançar-me, envolvendo-me nessa crença de que amar é privilégio somente dos iguais. É para você esse livro. Eu deixo aqui com você. É para mim? É. Olha aí, gente! Adoro ganhar coisa em cena. Ganhou. Ganhei coisa em cena. Ganhei. E esse também foi Independente Futebol Clube. Né? Inclusive tem a logomarca da minha produtora, meu CNPJ, né? Que é Escudeiro Produções Artísticas.
Sim. Foi independente. Agora, Então esse aqui é você meu. fica logo com esse daí. Já vou e o ficar. Marias Marias Fulaninhas. Esse veio com um erro, eu trago outro. Não, tá, veio pra com erro você. não, tem problema não. No mesmo ano desse aqui, da pesquisa. Não, do vou esperar, Casimiro- não. Sabe por quê, gente? Eu gosto de esperar. Nunca vem. Cadê? Qual era o Não, meu? mas ele tá. Esse ele aqui? Não. Deixa eu ver. Esse. Ah, mas não, é o outro. Amarelinho. Esse. Ah, mas você vai ficar com um de cabeça pra baixo? É porque isso aí tá. Ué, não posso ler assim, não? Qual é o problema? Só a Pode. capa. Tá aqui, ó, Maria Fulaninhos. Pode, tá bom. Pronto, então aquela- fica com É ele. pronto, acho que eu levar, não vai trazer nunca mais, Fica gente. com ele. Eu trago. 2. Fica com ele. Pronto. Então, no mesmo ano da pesquisa, eu comecei essa pesquisa independente, certo? Sim. Até que um pneu furou. Aí o pneu furou, né? E Augusto olhou para mim e falou assim: você tá com os 4 pneus careca. Você tá fazendo essa pesquisa, tirando dinheiro das suas oficinas, das suas apresentações com teatro de bonecos. Como é que você vai conseguir continuar com essa pesquisa? Você vai ter que entrar no edital, pelo menos para comprar seu material, porque eu pedi Sim. emprestado máquina fotográfica, eu pedi emprestado. Eu tinha aquele computador grande, né? Mas eu não tinha o gravador de CD. Então, eu não tinha nada. Eu pedi emprestado a Augusto uma coisa, pedi emprestado a uma amiga minha e tal, e por aí foi. E aí eu entrei no edital e consegui, pelo menos, comprar o meu equipamento. E consegui apoio da associação Sim. das primeiras damas do município, da Associação de Desenvolvimento dos Municípios do Ceará. E aí as prefeituras começaram a me dar apoio para eu fazer minha pesquisa. Ô, coisa Quando boa. eu terminei esse livro, eu já estava escrevendo esse, O bonequeiro. O Bonequeiro de Escada, que é uma biografia Por favor. sobre o Augusto Bonequeiro, do Augusto Bonequeiro, que vai culminar com o nosso trabalho, quando a gente começa a trabalhar. Aí, por conta desse livro aqui, é que eu fui convidada pelo ex-presidente da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, da qual eu também fui presidente, fui vice-presidente e depois presidente, para ser a coordenadora no processo de registro que transformou o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Casimiro Corpo, Babau e João Redondo. Está fazendo 10 anos. Caramba! E agora vai haver uma revisão nesse registro para que possa acrescentar outros estados do Nordeste, né, com suas denominações diferenciadas. Sim. E é uma comemoração também, né? E foram Demais, dois, muitos anos. Olha, esse livro aqui, gente, esse aqui é fantástico, Bonequeiro de Escada. O Augusto Bonequeiro trabalhou comigo no Chico do Caranguejo durante praticamente quase 10 anos, 12 anos, 12 Zé Modesto, acho que uns 10 anos, 8 a 10 anos no Chico do Caranguejo junto comigo, que eu completei 27 anos agora em cena. O único do Brasil, 27 anos em cena, sem interrupção. Parabéns, meu e o Augusto está adoentado agora, né? Ele não está trabalhando, ele está doentinho, mas é uma lenda, porque o que o Augusto fez é uma lenda. Você tem esse livro? Eu tenho esse livro. Esse livro eu tenho. Não, ele Esse inclusive já deve estar na sala. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre Augusto e sobre cinema no próximo bloco. Mais um pouquinho sobre Ângela Escudeiro, a nossa mulher bombril, no próximo bloco. Mulher bombril. Do Ciro Santos Convida. Eu adoro fazer programa divertido assim. Fica com a gente. Já voltamos já. Uhum. Voltando, o terceiro e último bloco do programa Ciro Santos Convida. A gente estava falando sobre o Bonequeiro, né? Sobre o Augusto Bonequeiro, que está doentinho. Mas quantas coisas boas se fizeram juntos, né, gente? Muito. Eu estava vendo aqui teatro, o Chaplin, que foi o Marionetes, os Mamulengos. Boneco de luva, de vara, de vareta, várias técnicas. Várias técnicas. Olha aqui a Zilda. Esses espetáculos, eu acabei refazendo esses espetáculos. Ganhei bonecos de Augusto. Ele inclusive, o Casa com a Pantera, que eu refiz ele todo, ele deu de presente. Ah, que coisa linda. E tinha Casa de Bonecos. Eu lembro da Casa de Bonecos. Eu tenho um acervo enorme. Eu tenho um acervo com bonecos que eu construí, né? Eu tenho bonecos que Augusto me deu de presente. Eu tenho bonecos que eu comprei também de Augusto, o Camaradinho, o doutor Camaradinho, eu comprei. Ele tava só os queixos lá, o caco, e eu reformei ele todinho. Esse eu comprei. Eu fiz questão de comprar. E tenho bonecos que eu comprei em festivais, bonecos que eu ganhei, que eu troquei. A Ângela também viajou
praticamente uma vez por ano você ia para a Europa, no Festival de Bonecos, não é isso? Festivais, exato. A gente ia se apresentar nos festivais, né? Pela Europa, pelo Brasil, em vários festivais no Brasil a gente foi. Gente, foram 32 anos trabalhando junto com Augusto Bonequeiro. É muito tempo. Construímos espetáculo também, matéria de tal e coisa, tudo mais, é isso mesmo, né? Eu criei meu personagem. Você tem imagem disso, alguma coisa guardada? Porque eu sei que são coisas tenho antigas. Fotos, né? Depois você passa pra gente. E tenho também aquelas fitas que eu não sei nem como é que consegue digitalizar aquilo ali. Isso aí eu te digo já rapidinho. Massa. Mas na cidade de dormir você consegue legal. fazer isso, digitalizar. Mas eu tenho um acervo de fotos muito grande, eu cheguei a fazer... Pra gente poder ilustrar que o programa fica bacaninha, né? Eu já fiz 6 exposições, sabe? Com os acervos. Nesse inteirinho eu trabalhei também nas Garras da Patrulha. Aliás, eu trabalhei antes no Algodão Doce, e Augusto na TV Jangadeiro e eu na TV Diário, então eu trabalhei com... Trabalhou nas Garras também, enlouquecida com os bonecos. E no Algodão Doce, você lembra do Algodão Doce, que era boneco de desenho animado da TV Diário? Sim. Pois é, eu fazia a Dona Coisa, a voz, né? Porque a gente, para dar vida àqueles bonecos, eu nunca gosto de falar manipular, eu gosto da vida, né? Então, para dar vida àqueles bonecos, a gente se revezava. E foi uma experiência muito bacana, porque eu sempre fiz a voz e o boneco, né? Sempre dei vida à voz e ao boneco. E lá, nesse programa, que eu comecei com essa história do Algodão Doce, né? Convidada pelo Garcia, né? Que na época era o Garcia, sim. Então, Garcia Júnior. Então, assim, foi muito diferente para mim, porque eu dublava as minhas próprias vozes. Nós, da equipe, dublávamos as nossas próprias vozes. E eu era contratada e eu contratava a equipe. E eu fazia tudo bonitinho, comando figurino, assinava a carteira, né, o 13º, passava tudo direitinho. Porque como eu fundei o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculo de Diversão do Estado do Ceará, eu não tinha como ter um discurso diferente da prática. Então eu tinha que fazer isso, né? E foi uma experiência fantástica. Então eu fazia o Seu Coisa, a Dona Coisinha, a Coisa Grande, fazia tudo que era coisa ela fazia. Fazia a birosca, fazia o sapo e fazia a... Como é que chama? Era bem delicadinha, uma gata, né? Bem delicadinha. Eu fazia 6 vozes dos 6 bonecos. E nós nos revezávamos. Então, quando foi em 2014... Engraçado. Uma coisa, Ângela. Ângela, artista com... A voz dela realmente é poderosa, que ela consegue fazer vários personagens, mas assim, nunca foi de palco, tipo, de como a gente faz, de palco de humor, né? Nunca foi. Não, mas trabalhava com os bonecos no compor, né? Exatamente. Mas assim, de aparecer ela, Ângela, contando a história dela, fazendo os personagens, que ela tem condições. Você sabe que você tem condições. Mas eu já fiz vários espetáculos de teatro. Mas eu sei, humor mas não. Humor não. Exatamente. Humor não. Inclusive, o Jader viu o personagem João Tiridá lá na Assembleia. Ficou enlouquecido. Depois ele disse assim, João, eu quero que você converse comigo depois. Aí depois eu fui conversar com ele, ele disse, Ângela, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Tu não sai... Eu fiquei impressionado. Tu sabe que tu tem condições de fazer um show de humor com aquele cara? Aquele cara. Não, ficou do meu lado, o João Tiridá ficou do meu lado. Vou mostrar aqui a foto de quem é o João Tiridá. Tá aí, ó, a foto. Ficou do meu lado e eu não sabia que era Ângelo Escudeiro. Com a boneca, né? Porque o João Tiridá, ele dança com a boneca. E passei maus bocados com o mesmo? Exatamente. Porque, assim, eu ia para os eventos, né, como do Banco do Brasil, como do Banco do Nordeste, que eu cheguei aí para o São João, e de repente estava lá, eu dançava no palco, falava alguma coisa, depois eu descia para dançar com as pessoas, né? E aí veio 2 criaturas, uma morena e uma loura, dizendo assim, eu quero dançar com você, João. Eu digo, meu Deus, aí eu... Tiago, que era um rapaz que me auxiliava, eu chamava ele de Assis, o João chamava ele de assistente, chamava de Assis. Assis. Aí eu... Assis, tá na hora da gente ir embora, né? Eles, não, tá não, pode dançar. Eu vou matar essa criatura. Aí eu vou dançar um pouquinho. E essa criatura começou a me apertar. Eu de João, e eu, como é que eu vou me livrar disso? Aí eu torci o pé assim. E como é que é a voz do João? Como é que é a voz do João? Porque eu lembro que lá você estava falando com a voz do João. Eu posso botar o livro aqui? Pode, tá. Eu sei. Diga aí, João, diga aí como é que você tá. Ei, Ciro Santos, né? A Camila aqui na produção, que bacana. Atenção, no próximo sábado, show do Ciro Santos. É muito interessante isso. Porque, inclusive, o João falava lá na Assembleia e a voz, eu falei, gente,
não conheço esse humorista, porque estava lá recebendo um prêmio, eu João Tiridá. Tudo bem, né? Deve ser de algum conhecido. Enfim. Anjinha. Foi linda aquela homenagem. Foi né, lindo, na foi TV, maravilhoso. E eu agradeço de novo a sua indicação, porque foi ele, gente, que me indicou. Mas tinha que indicar, porque essas coisas têm que ser indicadas, gente. Obrigada. Eu, assim, as pessoas falam, Ciro, você é muito generoso. Mas eu acho que generosidade gera generosidade. E eu sou generoso porque, para quem merece generosidade, para quem tem talento, para quem faz isso. Então eu fiz com o maior prazer do mundo. Muito obrigada. Cinema. Aí veio As Garras da Patrulha. Sim, As Garras da Patrulha. TV. Em final de 2014, né? Então, assim, e foi até 2018. Uhum. Foi quando eu saí. Existem coisas, tudo tem começo, meio e fim. Tem. Então, eu vi que era o momento da saída. Porque eu com muitos roteiros, né, argumentos de curta, de longa, de série, então eu vi que era a hora, senão eu nunca ia poder trabalhar e montar, né? Então eu fui com a cara e a coragem, sem apoio de editais, nem municipais, nem federais, nem estaduais, e montei o Vestido Encarnado, que é um curta baseado no meu conto Vestido Encarnado. Caramba. Então, assim, depois eu montei o Quarto Escuro da Mente, que também é sobre a violência contra a mulher. Eu falando em filme, fica passando na minha cabeça assim, falta na minha carreira só fazer um filme. Vamos fazer. Só falta na minha carreira fazer um filme, porque já fiz de tudo um pouco. Vamos fazer. Então, assim, aí o Quarto Escuro da Mente, que foi montado em 2019, em 2018 foi o curta-metragem, que foi lançado no Shopping Benfica, com apoio do Shopping Benfica, numa sala lotada. Uhum. Eu fiz um café da manhã, a coisa mais linda, e eu, assim, trabalhando como produtora, como diretora, como atriz, como tudo. Tudo era ela. Direção, Ângela Escudeiro. Iluminação, Ângela Escudeiro. Produção artística, Ângela Escudeiro. Tudo era Ângela Escudeiro. E tive um apoio de uma outra produtora, que foi a Cabeça de Cuia, né, que apoiou. Sim. E aí veio também a série Cassimiro e a Flor. Mas o Quarto Escuro da Mente, ele não foi finalizado ainda. Porque para finalizar, aí, gente, eu não sei fazer isso. Né? Fazer a coloração, né? Colorimetria, fazer a mixagem de som, colocar a trilha sonora. Aí também é muita coisa, né, Ângela? Não, e aí haja dinheiro, né, gente? Então eu estou tentando ainda entrar em edital, nesses editais que tem uma linha de finalização para ver se eu consigo finalizar o Quarto Escuro da Mente, que é o longa-metragem. Mas a série é roteiro meu também, coprodução minha, e eu estou como protagonista. Também, eu sou uma das protagonistas. Tudo a Ângela. E fiz preparação de ator, porque eu também, gente, trabalho como preparadora de elenco. Né? Então, a série aconteceu por conta da Ancine, porque passou no edital de 2018 da Ancine. Mas a gente só assinou o contrato, eu e a Cabeça de Cuia, né? Escudeiro Produções e Cabeça de Cuia, a gente só assinou o contrato em 2021. Só conseguimos filmar em 2022. Eita! E com o mesmo orçamento, eu tive que tirar da ideia, fui eu que dei a ideia. Com o mesmo orçamento, de anos atrás? De 2018. Aí eu dei a ideia de tirar de Fortaleza e levar para Palmácia. E lá em Palmácia eu consegui o apoio do Ipiranga Neto. Né? Então, assim, filmamos lá. Em 2013 foi a finalização e foi lançado em 2014 pela TVC, né, porque está na EBC e qualquer TV pública, universitária, comunitária ou TV aberta pública pode solicitar a série sem nenhum ônus. Olha que maravilha. E apresentar a série. Porque só vai para o stream depois que a gente finalizar todos os episódios que ainda estão para essa primeira temporada, porque já temos, né? Só precisamos finalizar mais 6 episódios para finalizar a primeira temporada. Porque eu já escrevi a segunda temporada. Tá vendo? Tá vendo? Ela não dorme. Ela não dorme. Ela não para. Aí veio o Corte na Artéria. Que é o mais recente. Pela editora Mágico de Oz, que é uma editora de Portugal, né, que tem uma filial no Rio de Janeiro. E ele foi lançado no Rio de Janeiro em janeiro deste ano, o Corte na Artéria. Já... Conta. Quero contar as lançado em janeiro desse ano. E em março eu lancei no Teatro Chico Anísio e depois ele foi selecionado para a programação oficial da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Tá bom. E agora ele vai para a Bienal Internacional do Rio de Janeiro!
Caramba, E Ângela. também foi selecionado. Por essa eu não esperava. Não, eu não esperava. mesmo. Eu nunca fui para a Bienal Internacional do Rio de Janeiro e, como autora, meu Deus, para mim está sendo assim É um Oscar, né? maravilhoso. É um Eu Oscar. morei no Rio, eu só volto no Rio para fazer coisas bacanas, entende? Então, é um Oscar para mim. É um Oscar, Né? eu acho que é um Oscar. E agora eu recebi um convite da Mostra Ceará Turismo e Cultura para lançar o Corte na Artéria lá, e esse aqui que é lançamento inédito. Pela Luz das Cores em Sua Alma, que eu ganhei, tirei primeiro lugar no concurso Inclusão Social e Acessibilidade da AFELS, que é a que Academia bacana. Feminina de Letras do Ceará, e da qual eu sou membro, da Academia Feminina de Letras do Ceará. Sim, deixa eu ver isso aqui, peraí. E aí Pela eu resolvi- Luz das Cores em Sua É. Alma. By the Light of prosa. Cores. Ah, é? É prosa, e aí eu lancei. Foi a editora Mágico de Oz, em inglês e português. Inglês e português. Isso aqui é mais o quê? Tá? É O meu nossa, querido. é do Ceará. Posso fazer nada. Ele é bem curtinho, mas ele é muito lindo. As ilustrações estão lindas. Eu escolhi que fosse a cor dos personagens negros. Ai, que coisa linda. Tem horas que eu abro páginas bem interessantes. Sua deficiência visual de berço aprendeu que os 5 sentidos do seu corpo seriam aguçados pela luz do seu olhar, vindo de sua alma. Por isso mesmo, sempre enxergando de dentro para fora. Que coisa linda. É o final do livro, né? Que coisa linda. É Porque o final. ela aprendeu realmente que enxergando de dentro para fora. É. E sempre relacionando tudo que ela sente com as cores que ela nunca viu. Entende? Então eu vou abordando isso. Aí tirou o primeiro lugar Por no isso que concurso. várias cores, né? Cada página é uma cor. Tirou o primeiro lugar. Tirou o primeiro lugar no concurso de Inclusão Social e Acessibilidade da Academia Feminina de Letras do Ceará, da qual eu faço parte. E ele não foi lançado ainda, mas vai ser lançado agora na Mostra Ceará Turismo e Cultura. Esse aqui foi o Oscar. Corte na Artéria. É forte. Eu escrevi, sabe quando? Em 2009. Mentira. Sentada numa pedra dentro do mar e numa calçadinha estreita de sambaqui, fizesse sol, fizesse chuva, à mão, e só depois que eu digitei. E de 2009 para cá eu fui dizendo assim, a hora dele vai chegar, não é agora, não é agora. Eu guardava, e depois eu lia, aí modificava. Cada capítulo é uma embarcação. Sim. Né? E tem nome e tem uma memória, nome de memória. É, Embarcação Sofia. Aí chegou a hora dele, 2025. Embarcação Menina, Memória sobre o Tempo. Caramba, eu fico pensando, meu Deus do céu. É muita imaginação escrever isso. Né? Cinema. Cinema, pois é. Aí, agora, eu estou com uma longa-metragem que se chama Cicuta para Dois, que foi um conto. Cicuta para Dois, que é o veneno, né? Os nomes são todos fortes. Um amigo meu me disse assim, Ângela, quarto escuro da mente, Cicuta para Dois, vestido encarnado, corte na artéria. E vou transformar forte, né? corte na artéria num filme. Vai. Se Deus quiser me permitir. Vou transformar. O roteiro eu vou escrever, né? Agora, se vai montar é a parte mais difícil. Tá. Porque, assim, Cicuta para Dois, ele está para captação de recurso, ele foi aprovado pelo FSA para captação de recurso. Tá. Agora, cadê o captador de recurso, gente? Esse é o problema. Olha, eu capto serviço, mas captar recurso em matéria de dinheiro, não consigo. E a gente está numa época muito difícil, galera. Não, e não é para mim isso, sabe? É não muito é para difícil, mim. Lidar com o dinheiro é uma coisa difícil para mim. Porque eu sou da criação, né? Da parte da criação, da produção, a escrita, né? Então, mas ele está aprovado para. Inclusive, ele já participou de um catálogo internacional, né? Em espanhol e inglês, falando a síntese, né? do que é o Cicuta para Dois, um pouco do meu currículo, a minha foto. Saiu num evento de mercado da Argentina. Tudo em inglês e argentino, inglês, espanhol, menino francês. Meu nome é espanhol, né? É, menino Escudeiro. céu, escudeiro. É. Mas como atriz eu já participei de outros filmes, né? Sim. Esse Arrependimento Matasse,
o 15, da Raquel de Queiroz, eu fiz outros trabalhos, poucos, mas fiz no cinema. Mas, de qualquer maneira, continua sendo aquela mulher que, premiadíssima, é nossa, é do Ceará. 34 prêmios. 34 prêmios. Gente. 44 anos de profissão. Não vamos falar em idade, né, querido? Idade, por favor. Para. E olha, tem coisas que a gente não sabe porque ela não conta. Ela não é de ficar ostentando os prêmios que ela ganha. Mas é muito legal, Ângela. Eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, de ter batido esse papo com você, de ter expor para vocês em casa que nós temos tanto artista bom aqui, tanta gente boa. E Ângela Escudeiro faz parte da minha história também, porque quando eu cheguei aqui também ela já trabalhava com Augusto. E eu queria mostrar um pouquinho disso para vocês, um pouquinho do trabalho que nós temos aqui no Ceará, que não é só humor cênico, que nós temos bons cineastas, bons roteiristas, bons escritores. Sim. A gente tem tudo, porque no Ceará tem disso sim. Sim. Não é verdade? Então, muito obrigado. Não é aquela música, né? No Ceará não. Não. É no Ceará tem disso sim. Tem disso sim. Fala, você aproveitar e falar aqui do nosso site também, que é um portal de boas notícias. No Ceará tem disso sim. Só você acessar, vamos botar aqui embaixo, né, produção? No Ceará tem o pessoal acessar, que sempre tem boas notícias. E a gente está trocando o site agora. Vamos ter um pouquinho de horóscopo, culinária, gastronomia. Vou voltar com tudo isso. Eu quero agora, meio do ano, voltar com esse site com tudo. Legal. Um beijo para vocês. Um beijo, vocês estão em casa. Eu quero agradecer. Muito obrigada. Eu quero saber isso aqui. Obrigada a vocês também. Isso aqui. Um abraço. O corte na artéria. Tá vendo? Com a sacolinha personalizada para ele que comprou. Tá vendo? Eu comprei, viu, gente? Eu comprei, ganhei não. Ganhar, eu ganhei aqueles. Corte na artéria. Gente, lindo. Você é muito caprichosa. Muito caprichosa. Prazer, muito prazer. Igual, mesmo. Prazer. Eu amei. E o programa Ciro... aqui com vocês. E o programa Ciro Santos Convida acaba aqui com essa maravilhosa mulher. Beijos. Até semana que vem, gente, com mais esse bate-papo que foi delicioso. Obrigada. Beijo, delicioso. Muito obrigado. Obrigada, meu amor. Amei obrigada. E sabia um monte de coisa que eu não sabia, sabia? Eu não sabia um monte de coisa. Programa Ciro Santos Convida. Apoio Cultural, Prefeitura de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza está trabalhando para levar cada vez mais saúde até você. Os medicamentos da rede municipal já estão sendo reabastecidos nos postos de saúde e estão disponíveis para a população. E o melhor é que eu saio com a medicação, então eu não tenho essa preocupação. Por falar em postos de saúde, diversas unidades estão sendo reformadas e entregues em toda a cidade com melhorias na infraestrutura. Não, o visual tá lindo, né? Nem se compara, né, gente? O de antes ficou top, ficou show. Além disso, a reforma e a ampliação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, já estão em andamento. E com os novos investimentos, o IJF agora conta com mais equipamentos, mais exames e mais cirurgias realizadas. Foi necessário fazer uma cirurgia. A equipe de médico com urgência me atendeu. Hoje estou bem, graças a Deus. O trabalho está só começando e a Prefeitura segue firme no cuidado com o bem-estar de todos. Fortaleza, capital de todos.